Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Programa Amor e Caridade, mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa. E hoje nós temos aqui nos nossos estúdios uma grande colega do SEAC, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, que é a Marilza. Tudo bom, Marilza? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui colaborando, para o nosso aprendizado. Para o nosso aprendizado. E hoje o nosso tema é muito sensível, porque nós sempre falamos do compromisso, dos pais na criação dos seus filhos. Só que existe uma situação muito peculiar: o tempo passa. E aquele pai que num determinado momento era forte, era poderoso, tinha voz de comando em tudo, de repente ele começa a envelhecer, ou ele fica um pouco mais debilitado, e aí é o momento dos filhos assumirem esse controle, os filhos mostrarem esse amor. E o que, infelizmente, a gente acaba vendo é uma situação diferente. Então, Marisa, vamos começar a nossa conversa de hoje falando sobre as relações das famílias, Como é que é feita, para quem está chegando agora, quem não acompanha o nosso programa assim sempre, as famílias elas são feitas ao acaso? As relações são ao acaso ou existem compromissos anteriores? Como é que funciona isso? Segundo a doutrina espírita, as pessoas que estão envolvidas nesse contexto familiar não estão por acaso. Todas as pessoas estão como que num entrelaçamento que não sabemos quanto tempo isso durou ou vai durar, mas o que a doutrina nos esclarece é que nenhum membro de uma família está naquele seio permeando as relações por acaso. As famílias evoluem nesse bloco, Esse bloco, esse compromisso não nasceu nessa atual existência. Com certeza vem de existências anteriores e seguirá nas existências vindouras. Então isso quer dizer que hoje a minha mãe está como minha mãe, mas numa encarnação anterior a minha mãe pode ter sido minha filha, minha irmã, e meu pai, é mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Mas o tempo pode não ser a encarnação anterior. Pode vir de 4, 5 ou 6, porque Jesus asseverou, que quando ele fala que se punirá o erro, do filho ou do pai até a terceira ou quarta geração, ele está falando justamente disso, das reencarnações futuras, onde aquele que errou poderá vir como neto, bisneto, para recompor o que foi retirado. As relações familiares são ajustes no programa evolutivo do amor. E me diz uma coisa, no caso dos filhos, vamos trazer para a vida moderna, porque quem tem
principalmente. Adolescente sempre vai ser um pouquinho rebelde, na sua grande maioria. É difícil você ver um calminho. Então tem aquela parte da normalidade. Mas a gente também percebe, principalmente nos dias de hoje, que adquirindo qualquer tipo de liberdade maior ou conseguindo um pouco de estabilidade financeira, os filhos eles estão saindo e sumindo, deixando os pais para trás, quando não colocados em um asilo, e ali eles vão ficar até que Deus os chame. Você acredita que qual seja o motivo desse abandono que a gente tem visto hoje, até com uma frequência maior do que gostaríamos de ver? Essas relações sempre se deram. Não é na atualidade que isso está acontecendo. Na nossa memória histórica, os pais sempre foram, não é relegados, mas colocados à parte, né? Mas isso é próprio do humano. Você falou da adolescência. A adolescência é um período em que o espírito se coloca exatamente como ele é, com as suas conquistas. Então é nessa época em que ele se mostra. Por isso o jovem, né, o adolescente, ele quer ser o referencial do mundo. Ele quer transformar o mundo. Todo jovem, todo adolescente traz isso com ele. E aí é interpretado muitas das vezes como rebeldia, mas é um processo natural, em que ele quer ser melhor, ele quer se afirmar nos seus bandos, né? Eles se vestem iguais, mas para provocar uma diferença. E ao provocar essa diferença, ele não se apercebe que ele está sendo igual aos seus pares. A adolescência é um momento de efervescência e de conquistas, de trazer para o mundo o que o jovem veio, aqui ele veio. O jovem é transformador. O que nós vemos por todos os segmentos, a não observância dessa vitalidade, desse impulso renovador. O que nós não observamos é a boa educação do jovem e do adolescente. E então, por isso, há esse conflito entre o jovem e o mais idoso, onde o idoso se acha dono, entre aspas, de uma verdade, e o jovem quer afirmar-se como verdadeiro. Os seus sentimentos ele quer demonstrar como verdadeiro. E aí é esse conflito. Eu nunca tinha parado para observar isso, mas você está coberta de razão, sim. Porque quando é criança faz o que o pai... quer dizer, vamos colocar, né? Entre aspas. Mas a criança você tem um direcionamento. Quando eles começam a andar pelas próprias pernas, ali ele mostra quem aquele espírito verdadeiramente é. E de certa forma a gente consegue pegar, você falou, a coisa começou a me vir aqui na cabeça, talvez até traços de quem ele possa ter sido no passado. Eu nunca tinha... com o tempo, né, que vai para frente, aí esse espírito acaba se... como é que eu vou dizer, moldando a sociedade, né? O sistema acaba vencendo e dificilmente ele mantém alguma característica. Por que ele perde? Ele não perde, eu não acredito que ele perca. Há uma passagem na Revista Espírita em que Kardec nos traz o comportamento de uma criança, em que os pais não identificam, não repreendem, quer dizer, não direcionam para o caminho,
e a criança faz o que quer. E é exatamente isso que nós estamos vendo na atualidade. A criança é um ser reencarnado num corpo infantil que não lhe permite se colocar em toda a sua plenitude. Mas o espírito é pleno. Então, quando o pai não direciona essa criança, ela vai se apoderando do ambiente. Já visto que antes não se perguntava à criança aonde ela queria sentar à mesa. A criança já era educada desde os primeiros anos a sentar ou não sentar à mesa. Hoje em dia nós não vemos isso. Mesmo porque dificilmente as famílias estão sentando à mesa, né? Isso, mas é um resgate que precisamos fazer. Os pais perguntam assim: meu filho, aonde você quer sentar? Qual prato você quer escolher? Entendeu? E nessa relação ele vai estar dando a liberdade de decisão para esse espírito que precisa ser reeducado. Os jovens não têm referencial. Qual é o referencial que o jovem tem? Se você não educa, se você não dá limite dentro de casa ele pode fazer o que ele quer. Com 18 anos ele vai para a rua, ele vai achar que ele pode fazer o que ele quiser também. E não pode. E aí nós chamamos para a relação de pais e filhos. Essa criança, esse jovem que não tem o referencial dos seus ídolos, referencial positivo, ele vai fazer o que o bando dele, bando aqui no sentido positivo, né? O grupo, os pares, não é no sentido pejorativo, mas ele vai se relacionar com os seus iguais. Por isso eles se reafirmam no grupo. Então, lá na frente, esse espírito que não foi reeducado, porque ele é reencarnante, não se reencarna em raras exceções, em algumas exceções, espíritos sublimes, né? A grande maioria são espíritos que estão aqui num processo ainda de aprendizado, de evolução. Explica para quem está em casa, o que são os espíritos sublimes? Os que já atingiram o grau de conhecimento e moralidade, né? Eles são plenos por si só. Eles sabem exatamente o que é certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer. E o engraçado é que quando você tem um jovem que ele não é desde pequeno acostumado ao respeito, à família, né? Veja bem, família, eu acho que a gente tem que deixar bem claro, não se trata de família de pai, mãe, filho, não. Às vezes a minha família, por exemplo, sou eu e minha filha. Essa é a minha família, né? A família que ficou aqui em Teresópolis. Estende um pouco lá no Rio, tá minha mãe. Agora, não é porque somos só duas pessoas que eu vou deixar de passar para ela a educação. E voltando aqui ao ponto que eu ia levantar, muitas vezes esses espíritos que no passado, né, influenciaram de forma negativa, também vão, da mesma forma que a família se reencontra, os grupos do passado também se reencontram e podem ser exatamente essa gangue que se forma nas ruas, né? Verdade. A família primária é constituída das pessoas que vivem sobre o mesmo teto, né? A família tradicional antiga, ela perdeu o referencial. Hoje a família são as pessoas que se agregam, né, sobre o mesmo teto. E o que a gente precisa ver hoje é que essas relações
necessariamente tem que permear pelo respeito. Pelo respeito humano. Pelo respeito e pelo diálogo. Na família tradicional, os pais, principalmente a figura masculina, era o que mandava e o que era obedecido. Hoje já não é mais assim. Hoje as relações, para serem saudáveis, precisam estar baseadas no respeito e no diálogo. Eu acho que a melhor forma, particularmente, eu sempre usei e acredito que deu certo, né? É quando você faz com que a criança entenda que não é pelo fato de você ser pai ou mãe que você deixa de ser gente. E que principalmente, eu cansei de mostrar isso para ela, o sangue que corre é o mesmo sangue que corre, a dor que você sente é a dor que eu sinto. Fazer com que essa criança, ela perceba a relação humana. Não de escravizar a mãe, de ter que a mãe ter que fazer, ou o pai, né, ter que fazer tudo que aquela criança quer, muito menos os pais colocarem um filho como se fosse um ovo no mundo, né, não terem o menor cuidado. Nós vamos nos reportar aos ensinamentos que Jesus nos deixou. Jesus era filho de carpinteiro, trabalhava com o pai até uma idade, pelos relatos, até a adolescência. Era companheiro e amigo de sua mãe, acompanhava ela nas viagens que Maria fazia para visitar os parentes, né? Há relatos que ela vai com Jesus visitar Ana, sua prima. Quer dizer, Jesus era um filho respeitoso, dócil. Haja visto também que ele tinha o exemplo dos pais, as relações, né, familiares eram sustentadas pelo respeito, e aquela época. Hoje o que nós precisamos com que os pais e os filhos entendam é que é necessário um respeitar o outro. Há muitos, assim, grande parte dos pais são até mais medíocres do que os próprios filhos. Como assim? O que você chama de medíocre? Assim, o conhecimento deles, a moralidade é menor do que os filhos. Muitas das vezes há filhos que chamam a atenção de seus pais. Com relação principalmente, hoje em dia, bebida, Sim. Cigarro, promiscuidade, que infelizmente, né? Isso. Eu já conheci realmente, né? Situações assim. Em que o filho tem menos idade, mas tem uma moral maior do que a dos seus próprios pais. E aí, se não for uma relação amorosa, haverá certamente conflitos. Agora, o outro lado também é quando os pais são omissos, deixam os filhos entregues à própria sorte. Eu acredito que essa relação ela deva ser uma engrenagem de duas mãos, vamos botar assim, e que as duas partes têm que estar muito bem azeitadas, sim, cada uma com a sua função, porque se uma der problema, vai interferir com a outra. Isso aí é ponto pacífico. Certamente. E o que pode acontecer, como é que ficaria, no caso, um pai e uma mãe perante dentro da doutrina, né? À luz da doutrina. Pai e uma mãe foram omissos, aí o filho, quando toma oportunidade, ele vira as costas para os pais. Esse tipo de relação, como a doutrina enxerga? O que a doutrina nos esclarece é que, se os pais empreenderam, né, colocaram todo o seu potencial, se eles trabalharam muito bem esse filho e não obteve retorno, que os pais estejam tranquilos. Mas caso contrário, eles responderão amargamente por sua omissão.
Então, os pais podem se tornar responsáveis pelos erros que os filhos venham a cometer com eles mesmos? Sim, porque a relação é de troca de amor. Nós estamos falando, quantos pais abandonaram os seus próprios pais? A criança, ela está percebendo tudo isso. Ela só não verbaliza, mas ela está percebendo tudo em torno dela. Qual é a relação desses pais com os avós? Né? E às vezes não necessariamente os avós do próprio, né? Muitas vezes pode ser o avô da outra parte, o famoso sogro e sogra, né? Mas não deixam de ser seres humanos, não deixam de ser sangue. A criança, ela está no processo de aprendizado. E ela vai aprender, já traz as suas índoles, e aquilo que reforça o lado bom, ela exemplifica, tanto quanto do lado mal. Então, eu vou mais adiante. Quando um jovem termina numa penitenciária, ele não nasceu criminoso, né? Ele pode ter nascido com as índoles trazidas de uma existência ou outras passadas. Mas quando ele chega naquele ponto final ali, é porque a família falhou, a escola falhou, a igreja falhou e a sociedade falhou. E aí ele chega naquele ponto final. E todos querem punir esse espírito em processo de aprendizado no ponto final. Né? Esse aí já é um ponto mais polêmico que a gente vai voltar já após um breve comercial. A gente já retorna. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos. Semanalmente, em vários dias e horários, promove o estudo do Evangelho de Jesus, visando ajudar no desenvolvimento moral do homem, de modo a contribuir para criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Oferece aulas de evangelização para crianças, adolescentes e adultos. Venha nos visitar. Programa Amor e Caridade, rapidinho de volta. Marilza, no último bloco, você falou uma coisa assim forte, né? De que tem a responsabilidade dos pais, da escola, da igreja e da sociedade, né? Então, a pessoa chega, que o espírito ele não vem com uma índole, ele vem trazendo as suas tendências, mas se der errado a culpa é desses quatro. Sim. Será? Então, mas muitas vezes o que a gente vê em muitas famílias, pais e mães que se dedicam monstruosamente por filhos, que educam 3, 4 filhos, e todos eles em ordem, aí vem um. E esse um, ele vira a coisa toda do avesso. A culpa é desses pais? Ou seria como é que eu vou te dizer, o próprio espírito que ele veio com a bagagem pesada demais para uma encarnação? Não podemos esquecer de que o espírito, ele é livre para sua escolha. Ele, né, às vezes, numa família onde 4, 5 irmãos nascem e seguem o caminho do bem, vem esse espírito que ele ainda não se reconhece como um ser
em processo evolutivo. Ele ainda traz com ele as más tendências. Se ele escolhe, né, caminhar de encontro a toda a estrutura que lhe foi oferecida, é lógico que essa estrutura não pode ser responsabilidade. O único responsável por essa escolha é o próprio espírito. É o próprio espírito, pois é. Mas é o que nós não vemos hoje na sociedade. Numa sociedade justa, à luz do Evangelho de Jesus, ninguém passa fome, ninguém tem necessidade de moradia, ninguém tem desvios, né, de todas as formas como nós vemos hoje. À luz do Evangelho de Jesus, a sociedade é estruturada, a escola é estruturada, a família é estruturada. Não é bem o que acontece à luz do mundo de César, né? Sim, Porque ainda não. Ainda não. Segundo a doutrina espírita, nós estamos passando por um processo de transformação moral. Ainda não. Levará algum tempo, algumas décadas, não sabemos quanto tempo, mas o ser humano está num processo de evolução. Hoje isso ainda se dá, por conta de toda essa desestruturação. Há permeando em toda a sociedade um sentimento de que não é comigo. Tá? Não é comigo, eu não me envolvo, não é meu filho, não é meu parente. Quando a sociedade aprender que vamos caminhar em bloco, enquanto houver um na retaguarda, a sociedade não terá paz, a sociedade não terá equilíbrio. Nós vivemos numa sociedade adoecida. Eu tenho muita preocupação com relação às crianças na sociedade que a gente vive hoje, porque não existe ninguém na face da Terra, a não ser que seja doente, né? Psicologicamente falando doente, que goste de receber não. O não deixa de ser uma frustração de um desejo que é dor das crianças, que todos vão ter. Agora, a vida ela é feita de nãos. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma permissividade muito grande em crianças pequenas. E o pai e a mãe, eles não estão atentando para uma coisa. Me corrija se eu estiver errada. Tá? Aquele espírito, ele está aprendendo um idioma, ele está aprendendo, reaprendendo, né? Um idioma, todos os conceitos, a andar, ele está aprendendo, ele está assim, um solo super fácil de pegar tudo, ele está receptivo a tudo. E naquela hora que seria para dar as luzes e os conselhos e as diretrizes, pai e mãe, ai que bonitinho, ele deu um tapa na cara, que bonitinho, relaxa. Ele não está vendo que a coisa, depois, um pouco mais à frente, pode ter consequências catastróficas. Estou errada nisso? Não, as pessoas precisam saber o que é o não. Precisam saber o que é o não. Quando foi perguntado, uma mãe foi perguntar, o filho já tinha 9 meses, quanto tempo ela estava atrasada na educação do seu filho, né? Aí o sábio lhe falou, você está atrasada 9 meses e nós vamos adiante. Ela está atrasada no período de 9 meses que a criança está aqui, reencarnada, e os 9 meses da gestação. Porque desde o início da concepção a gente pode e deve educar o filho que está para nascer. Os indianos, inclusive, eles não deixam nem que se fale alguma coisa de negativa
para não influenciar negativamente o bebê. E que não deixa de ser verdade, porque o espírito reencarnante ele está participando daquele núcleo familiar. O que nós vemos hoje é uma grande permissividade. A criança quer ouvir o não. O jovem quer ouvir o não. Mas é um não coerente. É um não coerente. O não coerente não é Isso é simplesmente extremamente dizer importante. o não. Eu não posso dizer para o meu filho, não beba, se eu em casa bebo A, B ou C, dentro de uma variação de bebida. Eu não posso falar para o meu filho, não minta, e quando o telefone toca, eu digo, fala que eu não estou. Até essa de fala, essas mentirinhas ditas sociais, eu nem falo, eu vou até nas piores, porque eu acho que nós temos exemplos piores, né? De você ver duas pessoas que não se dão, né? Às vezes dentro da mesma família, cunhadas, alguma coisa. E chega a mãe, trata a outra com a maior falsidade, e depois chega para o filho e quer exigir que ele seja verdadeiro. Né? Isso daí... A criança não sabe distinguir o tamanho da mentira. Não é verdadeiro, é o que ele registra. Não importa se é menos pesado ou mais pesado, né? O que ele registra é minha mãe mente, meu pai mente, então eu minto também. Minha mãe bebe, meu pai bebe, então eu bebo também. E ele vai construindo essa personalidade, que vai ter um ápice lá na adolescência. Ele acha que ele pode romper Ele com pode tudo. tudo. Ele pode tudo. E o pai e a mãe que não tiveram firmeza, enquanto eram pequenos, eles podem estar dentro de casa com um ser que eles não fazem a menor ideia de quem seja. O processo educacional é muito abrangente, né? Educar um filho é de extrema responsabilidade, que nós ainda não temos essa maturidade. Eu sempre falava na minha época que eu estava atuando na escola, há uns 20 anos atrás, eu dizia que deveria existir escola para pais. Com certeza. Os pais não sabem educar os seus filhos. Não sabem. Nós não vamos generalizar, né? Generalizar é estar num extremo. Mas uma grande parcela vive ao sabor do vento. E depois colhe os frutos disso. Sim. Como toda lei de causa e efeito, não tem como. Lei de causa e efeito. E nós estamos tratando do filho que relega os pais na velhice. Porque ele não foi construído nele a responsabilidade de cuidar dos seus cuidadores. Até porque o que ele vê é o abandono da criança. Quantas crianças são jogadas na rua? Há pouco tempo nós vimos passar na TV os pais que abandonaram o filho lá no shopping, né? Então, infelizmente, a sociedade vive isso, o grande abandono, a grande irresponsabilidade. O filho está acima do peso, aí chora, esperneia, que quer um doce, um sorvete, e os pais dão, mesmo sabendo que ele está com uma restrição alimentar pelo médico. Eu acho que chega a ser até pior. Todo mundo sabe, né, que açúcar demais faz mal, que fritura demais faz mal, que a sociedade cobra estupidamente as crianças que estão acima do peso. Aí, quando ela está lá embaixo, bebezinho, pegam leite condensado, bota na chupeta, prepara comida excessivamente doce, né, sobremesa, taca biscoito, compra. A criança vai ter o hábito de comer aquilo. Depois, tirar, eu acho até, como é que eu vou te dizer, quase uma tortura, porque você acostumou mal. E a gente pode pegar esse gancho e trazer para a formação moral, né? Assim como a mãe pega
o alimento indevido e dá à criança, ela também dá o seu potencial moral. Os pais, né, dão o potencial. O pai, ele quer um filho equilibrado, mas ele briga, xinga, puxa da arma no trânsito. A criança está vendo, o pai avança o sinal. Meu pai, né? Dá o dinheiro pro guarda. E assim vai nessa barganha. Então a criança vai associando. Ela vai fazendo a associação. Meu pai faz, meu pai é meu herói, meu pai é meu referencial. E aí eu vou reproduzindo. Eu acho que o grande mote, né, que inclusive a gente vira e mexe, entra em assunto de família, né, aqui no programa Amor e Caridade, é exatamente porque a família é o início de tudo e principalmente, né, a responsabilidade dos pais para com, não é um filho, não é o seu filho, é um espírito que você se comprometeu, que antes de repente todo mundo nascer, né, houve esse compromisso. Então agora não se pode jogar um compromisso que foi feito, não quero mais, larguei. Não é assim, o preço é alto. Exatamente. Quando a lei da reencarnação for de conhecimento universal, a tendência é diminuir. Porque os pais vão ter consciência de que ele não está criando um corpo, ele está reeducando um espírito imortal que vai renascer novamente. E ele próprio, consciente das suas vidas sucessivas, ele vai pautar a sua vivência dentro de uma moral. É igual, muitos perguntam, que mundo que eu vou deixar para os meus filhos? Onde a pergunta agora, nesse momento, a partir de agora, é que filhos eu vou deixar para o mundo? Porque eu reencarnarei, eles reencarnarão, eles voltarão para esse mundo. E como será? E tudo é um processo, né, de reeducação. Os pais que tratam os filhos, que tratam a sociedade, que tratam os seus pais com respeito, os seus filhos inexoravelmente tratarão bem a seus pais. Porque as relações que se farão fortes é a relação de ajuda. Numa casa onde todos se ajudam, a lavar louça, a forrar a cama, né? Desde pequenininho, a criança tem capacidade de, aos 4 anos, forrar a sua própria caminha. Eles gostam até, gostam, adoram ajudar a cozinhar, né? Olha, quando eu era pequena, tá? Eu adorava brincar de passar roupa e de varrer casa. Meu Deus do céu, se eu soubesse que eu podia estar brincando de outra coisa, agora eu não gosto muito não. Mas vamos dar um intervalo rapidinho e já o programa Amor e Caridade está de volta. Tempero da Serra Restaurante Self-Service. Funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também.
Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Programa Amor e Caridade, de volta com o tema sobre as relações entre pais e filhos. Marilza, a gente está conversando sobre diversas formas de relação. Agora tem uma em particular que me deixa muito triste. Tá? É quando a gente, no mundo absolutamente materialista, no mundo onde ninguém quer ficar velho, não mais só pelo aspecto da vaidade, é porque, principalmente no Brasil, o velho é tratado como se ele fosse imprestável. Eu mesma morro de medo de me tornar imprestável e tive como referencial um avô que até hoje é o mestre da minha vida, a pessoa que eu mais, admirei, que morreu bem velhinho. Mas o mundo não... Eu fico naquele medo. Gente, eu não quero ficar velha porque eu não quero ser imprestável. E eu vejo muitos filhos forçando os pais a serem imprestáveis. Ou só ficando com eles em casa para pegar a pensão que muitas vezes tem sustentado a família. Como é que a doutrina vê essa situação? Como é que ela explica, principalmente, a forma correta de se tratar os nossos pais, os nossos avós? A doutrina espírita nos conclama ao exercício do amor. A doutrina espírita coloca que os filhos têm o dever de cuidar dos seus pais, lhes assistindo de todas as formas, inclusive mimando-os, assim como os pais fizeram com seus filhos ao nascerem. Né? A grande parcela da humanidade cuidam dos seus bebês, dão de mamar, cuidam carinho, dão carinho, as exceções, né? Nós sabemos do adoecimento das pessoas que não respondem ao chamado do amor, a primeira fase da infância. No nosso planeta, a infância é longa justamente para o exercício do amor. E no final da vida, onde o espírito está retornando ao mundo espiritual, que ele seja acolhido em todas as suas necessidades, inclusive no amor, no afeto, no carinho. Numas relações onde o amor impera, nenhuma criança passará necessidade ou falta de amor e carinho, e nenhum idoso sentirá a falta dos seus. Sabe uma coisa que eu percebo? Que independente até de qualquer aspecto religioso, o neto, a criança, o adolescente, seja lá o que for, que tem contato afetivo com os avós, principalmente mais próximos, né, que os avós tomam conta de certa forma, passam a ser cidadãos muito mais amorosos e respeitadores do lado de fora, na rua. Cedem o banco. Eu acho isso muito bonito quando eu vejo um adolescente, um jovem, tratando um vovô ou uma vovó de forma digna. E acho muito triste quando a gente vê determinadas cenas, que eu não gosto nem de lembrar, mas até de violência contra pessoas que se encontram acamadas e que, como crianças, não têm qualquer defesa. Toda essa agressão que as pessoas, vamos tratando aqui dos idosos, elas sofrem por parte de qualquer outro ser, ou de filhos, netos, é o amor adoecido. Você acha que o nome disso pode ser chamado de amor? Amor adoecido. Porque eles não se colocam no lugar do outro.
Com certeza. Se eles dizem que gostam, que amam, mas esse sentimento está fragilizado, adoecido. As relações humanas estão fragilizadas. Como um todo, né? Como um todo. Nós vivemos numa sociedade violenta, egoísta, né, em que as relações de amor e de afeto não são estimuladas. Nós vemos relações de afeto assim, embasados, ou podemos falar estimulados pelas relações sexuais. Agora, as relações de afeto, com exceção das relações sexuais, elas são frias. Você raramente vê um pai beijando seu pai, um filho beijando sua mãe ou seu pai, abraçando, acarinhando, saindo na rua de braço dado, demonstrando sentimentos. Se as pessoas não demonstram sentimento pelos que habitam a sua própria casa, elas não o farão na sociedade. Tem sempre tem aquela cultura que eu escuto isso o tempo inteiro da minha filha: para de pagar mico, mãe, para de pagar mico. Mas, como eu digo, ainda bem que tem o Facebook. No Facebook todo mundo se ama, todo mundo se curte, todo mundo se adora, né? Só que eu não abro mão do carinho da minha filha, não. Faço questão. Então, as pessoas têm vergonha de se mostrarem amorosas. As pessoas têm vergonha de cuidarem dos seus idosos. E não param para pensar que estão cuidando da sua própria vida. Do seu futuro, né? Do seu futuro imediato. E aí a gente não está falando nem de encarnação, a gente está falando dessa vida mesmo. Quem está com 20, amanhã vai estar com 30, dos 30 para o 40. E pior, ninguém está imune a ter uma queda e ficar com algum problema dependendo do outro, ou ter algum tipo de problema com qualquer idade e ter que ser amparado pelos espíritos que estão à volta, né? Nós somos um povo ainda jovem, em processo de aprendizado. E aí vamos aprendendo que as relações de amor é a que une, é a que fica para sempre, para toda a eternidade. O idoso tem muito que aprender com o jovem. E o jovem tem muito que aprender da experiência do idoso, né? Então, essas relações compartilhadas que farão a sociedade melhor. Dizem até que o equilíbrio é o seguinte: seria interessante que as 3 gerações morassem juntas. Porque quando era pai, era mais rígido. Aí o avô, a avó, dá a educação necessária, mas com um pouco mais de doçura, né? E a criança, o adolescente, seja lá quem for, ela tem a oportunidade de criar os laços com todas as gerações, né? A nossa sociedade vive através de slogans. Uns dizem, por exemplo, que a criança não sabe nada e o velho só atrapalha, né? Então, são esses slogans que impulsionam as relações e as pessoas precisam parar para refletir. Engraçado é que essa postura, eu já falei isso outro dia num outro programa, eu vejo isso muito no Brasil, porque no Oriente eu não vejo. Existe um respeito aos mais velhos extraordinário. E no próprio Estados Unidos, tá? A pessoa mais velha, ela é respeitada, né? Até propagandas, né, americanas, a gente vê, sempre tem um homem de cabelos brancos, porque isso configura que é tradição, que é respeito, que é o correto. E aqui no Brasil você chega
Chegou nos 40, tem muita gente, chegou nos 40 tá velho. Isso é terrível. E cada vez mais a vida está sendo prolongada. Exato. No tempo da minha avó, ela ficava sentada fazendo crochê, né? Hoje as avós estão em todos os lugares, na ativa, se perdeu, né? E então há que se manter o respeito, né? Os avós precisam ser vistos com um outro olhar. O idoso com respeito, com aquele que já contribuiu, já deu a sua parcela de contribuição para a sociedade. E o jovem está aqui com todo o seu potencial. Ele só precisa também ser respeitado, ser direcionado, né? Muitos dos que já chegaram por caminhos tortuosos responderam que chegaram naquele caminho porque os pais nunca disseram um não para eles. Porque se ele tivesse ouvido um não firme, ele não teria tomado o caminho pelo qual tomou, né? Quanto mais a gente conversa sobre os problemas que nós todos enfrentamos, né, no mundo, mais a gente vê a importância das relações familiares, né? Não é à toa que é o círculo encarnatório mais importante, o mais forte, e não é à toa que muitas vezes quando a gente tem que quebrar um sistema pesado, a gente joga realmente a relação mãe e filho, né? Ou pai e filho, a gente coloca bem naquele seio familiar. Então a nossa responsabilidade é muito grande. E para vencer essas dificuldades, nós temos que estar atento para o Evangelho de Jesus no lar, né? Jesus, como mestre, ele tem um potencial enorme para permear essas relações. Quando ele fala lá no momento da crucificação, que ele entrega Maria, né, para ser cuidada pelo seu amigo, né, porque ele sabia das condições. E trazer Jesus para as relações é fundamental. Os seus ensinamentos para nortear a vida das famílias. Porque onde Jesus está instalado, com o seu evangelho, os conflitos são mais amenizados. O que eu basicamente me identifiquei com a doutrina, né? É exatamente isso, é a oportunidade de nós podermos tratar todos como espíritos encarnados em evolução e que estamos aqui nesse mundo com uma missão. Todo mundo tem que crescer junto, a gente veio junto para crescer junto. Tem que sair daqui melhor do que chegou de alguma forma, né? E nessa luta, né, diária, todos os dias, sempre colocar o respeito, como você mesmo lembrou em diversas vezes, e principalmente aquela coisa na cabeça de que existe um motivo. E se existe um motivo, a gente tem que chegar a descobrir qual é e seguir em frente, né? Na minha opinião, é impossível você nascer, você estar dentro de um seio familiar e sair daqui brigado com todo mundo. Eu coloco assim, na minha vivência, eu tirei rótulos, sabe? Eu tirei rótulos de ser sogra, de genro, de nora, de filho, de filha, de netos. Esses rótulos até na sociedade existem, mas em mim não existe. Esses rótulos, eles limitam as relações. Então, eu pauto assim, os que chegaram vão sendo agregados,
né? Os que já nasceram, a gente vai fortalecendo as relações. Há conflitos? Há, porque cada espírito está num grau de compreensão. Mas, igual eu falo, eu jamais quis ser sogra, não sou. Eu considero o meu genro como, agora são 2, né? Como filhos que chegaram para somar. A família tem que se apoiar e somar. E tirar os rótulos. Gostei disso. Eu realmente, nem ousando alguém me chamar de avó. Não aceito. Marisa, muito obrigada pela sua presença hoje aqui, conversando a respeito desse tema tão delicado, que é exatamente, que são as relações familiares, né? Pais, filhos, avós, netos, irmãos. Claro que é um assunto muito extenso, mas eu acredito que quem está em casa nos assistindo conseguiu mais ou menos se encaixar em alguma situação que a gente conversou aqui. Você gostaria de deixar alguma palavra para eles? Eu só gostaria de conclamar as pessoas que se amassem mais, vivenciar o amor em todos os momentos da sua vida, nas relações, procurar entender as dificuldades, dar limite, porque nós não sabemos quanto tempo ainda estaremos juntos com os nossos familiares, né? Assim, juntos no corpo físico. Nesse momento. Nesse momento, não sabemos quanto tempo. E para que um sentimento não se apodere da gente, de falar assim, eu podia ter feito mais. Eu não fiz. Eu podia ter amado mais, eu podia ter me doado mais, né? Então a gente não se arrependa de ter vivido essas relações que vão sendo construídas para toda a eternidade, né? Victor Hugo, um poeta francês, né? Ele diz que as relações de ódio unem, as de amor também. Só que as relações de amor são eternas e as de ódio são passageiras. Graças a Deus que são passageiras. Muito obrigada por você ter nos assistido, ter permitido a nossa entrada na sua casa. Semana que vem, o programa Amor e Caridade vai estar de volta. Desejamos a todos vocês uma ótima semana e até a próxima. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.